E agora, ponto de vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. 12 horas mais 12 minutos, sexta-feira, coluna Ponto de Vista. José Antônio está comigo aqui no estúdio, em Guaraciaba do Norte, para avaliar, analisar e debater os principais temas dessa semana. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. Eu vi essa notícia aí a respeito da história da Enel. A juíza foi dar uma liminar a favor da Enel. Foi. Podia botar essa juíza para ficar aqui no Croatá um dia, para ela ver o que a Enel faz com a gente. Ela mora onde, essa juíza? Lá no Distrito Federal, a decisão foi tomada lá. Se a Enel, se ela morasse no lugar que a Enel coloca energia, ela São tá Paulo lá, ou Ceará, né? negócio de devido processo legal, que ela ia ver que quem primeiro diz que o devido processo legal não vale nada, não com palavra, mas com atitude, é o próprio Supremo Tribunal Federal, que pega uma pessoa como aquele jornalista lá do Maranhão, que ele não tem foro especial por prerrogativa de função, ele é um cidadão comum, aí o Supremo toma medida contra ele, rola um processo contra ele lá no Supremo. Como é que pode? O cara não tem foro especial por prerrogativa de função, tá? O devido processo legal sendo maculado, viu, doutora juíza? Mas está no inquérito do fim do mundo. Pois é, está no inquérito do fim do mundo, está aí outro. Um inquérito com 7 anos. Já faz um bocado de tempo, né? Aquilo não é mais um inquérito, né? É um instrumento de sessão. Aquilo é o AI-5 dos tempos atuais. Para quem não sabe, foi criação do Dias Toffoli, viu, gente? Esse mesmo que está aí implicado aí. Inclusive, Zé Antônio, ontem o Gilmar... Na realidade, ele foi o boneco de ventríloco do Alexandre de Moraes. Quem fez aquilo, todo o dinheiro só fez assinar foi o Alexandre de Moraes, que ele não tem competência para isso, não. Que o Toffoli foi 2 vezes candidato a juiz num concurso público e não passou em nenhuma das 2 vezes. E a compensação, via PT, presidente Lula foi ser ministro do Supremo Tribunal Federal e está aí o resultado. Olha, o jornal O Globo de hoje traz a matéria, Zé Antônio, que o Supremo Tribunal Federal ampliou a lista de derrotas das CPIs em andamento no Congresso ao barrar a quebra do sigilo do fundo ligado ao Banco Master que comprou em 2021 a participação de empresas do ministro da Corte, Dias Toffoli, em um resort lá no Paraná. O acesso aos dados era visto por parlamentares da CPI do crime organizado como uma forma de contornar uma decisão anterior, também do ministro Gilmar Mendes, que havia vetado a quebra do sigilo da Maridit, empresa da família Toffoli. No mesmo dia, ontem, o ministro Flávio Dino cobrou que o presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana, preste esclarecimento sobre o envio de R$ 3.600.000 em emendas para a fundação da Igreja Lagoinha, que é um templo ligado a Daniel Forcaro, dono do Banco Master. Essa queda de braços, Antônio, entre o judicial, e o legislativo, vai dar em quê? É assim, sempre o Poder Judiciário vai vencer. Ele trata de Supremo Tribunal Federal, que é uma palavra. O Flávio Dino é um debochado. Ele devia estar num programa de humor ou no picadeiro de um circo, e não no Supremo Tribunal Federal. Mas essa situação, Zé Antônio, porque é sempre assim, é o Supremo, aliás, o Legislativo tentando investigar e o Supremo barrando tudo. Essa história aí, quando você junta o Supremo com o Senado, e aí o Carlos Viana é senador, é a serpente engolindo o rabo. Porque o Supremo julga o Senado e o Senado julga o Supremo. Aí, por conta disso, como é mais operacional fazer decisão judicial, termina o Supremo levando vantagem, porque tem o Supremo não tem prerrogativa para caçar um senador, mas ele caça. Nós vimos o Senado afastar, naquele tempo, o Delcy de Amaral. Você lembra que ele afastou? Sim, sim. Se não tem prerrogativa para caçar, não tem para afastar, não tem para coisa nenhuma, ele afasta, ao arrepio da lei. Do mesmo jeito que um dia o Alexandre de Moraes se irmou para se vingar do Bolsonaro e deu um jeito lá no TSE para caçar o direito político dele, porque ele tinha dito numa reunião com o embaixador que não confiava em urna eletrônica. Pronto. Isso é motivo para você perder o direito político? Então o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal, tá certo? É o dono do Brasil. Agora são 12 horas mais 16 minutos. Mandar um abraço aqui para a Valda Paiva acompanhando a gente, o Antônio Jonas. Ciro, fora o caminhoneiro que conseguiu moradia fixa na Argentina, concedido pelo governo argentino. Fala, né? Sobre o caminhoneiro que conseguiu moradia fixa na Argentina, concedido pelo governo argentino. Você tem informação, Zé Antônio, dessa? Teve um caso aí que o governo, a justiça argentina, deu asilo, concedeu asilo
considerando que ele era um perseguido político. Então, e aqui no Brasil tem preso político, tem perseguido político. Essa turma que foi presa aí por causa da confusão do 8 de janeiro, tudo é preso político. Ali não teve motivo para ter aquele tipo de situação. Aquele julgamento do pessoal do 8 de janeiro é uma farsa, certo? Não, que não é julgamento. E esse negócio desse inquérito das fake news começou no dia 14 de março de 2019, já inteirou 7 anos, e hoje é 20, Hoje é 20. é 20, 14, tem 7 anos e 6 dias. Aqui não é mais inquérito, é o AI-5 dos tempos estranhos que nós estamos vivendo, é um AI-5. O cara pega, rapaz, aquele caso que pegou o velho da Havan, o periquito lá, o V, Aham. o velho da Havan, o dono do Coco Bambu e não sei o que, era 6 empresários que tinham um grupo de WhatsApp, rapaz. O grupo de WhatsApp é uma coisa fechada, é uma coisa privada. Mas alguém vazou. Sim, Alguém tudo bem, vazou. alguém vazou. Alguém vazou, mas a conversa deles era num grupo de WhatsApp. E o Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias deles tudinho, tirou as redes sociais deles tudinho, tá certo? Eu desconfio até que ele mandou fazer castração química, porque eles se calaram, tá certo? Que nunca mais ninguém ouviu nem falar. Mari. Se lascar. Esse ayatollah lá que os americanos mataram, tá certo? Cabenei. Não chegava nem, não abotoava nem o cadastro do sapato do Alexandre de Moraes. O- Nunca o- teve no Brasil um homem com o poder que tem esse Alexandre de Moraes. Nós já tivemos rei, Pedro II e Pedro I, tá certo? Nós tivemos ditador Getúlio Vargas, nós tivemos presidentes da República do período da Revolução de 64, que um chama de ditadura militar, o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Garrasta Azul, o Geisel e o Figueiredo. Nenhum deles, eles tudo junto, não tem o poder que esse Alexandre de Moraes tem. Eu não consigo entender a lógica disso. O bicho é tão cara de pau que depois dessa esculhambação desse contrato da mulher dele, com o Daniel Vorcaro, e das conversas dele com o Vorcaro, ele continua lascando gente e fazendo de conta que é um vestal da decência. Vestal. Esse termo eu não conhecia, não. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19. Então, o presidente Bolsonaro ainda, embora tenha apresentado melhoras, mas ainda em uma situação difícil, né, devido à broncopneumonia, foi para a UTI. A informação é que ele melhorou, mas ainda assim gera uma certa comoção nas pessoas. E a gente tem visto, né, Antônio, o Flávio Bolsonaro, embora bem aí nos levantamentos de pesquisas que estão sendo feitos aí, mas ele está bem caladinho em relação a tudo que está acontecendo no Brasil. As perguntas são duas em relação a isso. Primeiro, essa questão da saúde do Bolsonaro, de fato, comove o povo brasileiro para ajudar o Flávio Bolsonaro? E segundo, por que que o senador, empate aí com o presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, simplesmente não se pronuncia acerca do que está acontecendo no Brasil? A propósito, começando aqui pela pesquisa, eu não sei se eu mandei para você, teve uma pesquisa feita no estado do Norte, agora nesses dias, eu não sei se eu tenho aqui em algum lugar, que ele está na frente no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, com os outros candidatos no meio e tudo, e ainda assim ele tem uma distância boa para o presidente Lula. E no segundo turno tem 7 pontos. Foi feito agora, se eu não estou enganado, 15 e 16 de março, com 1.200 eleitores. É no estado desses aí do Norte. Não vi, não. Pronto, está aqui. Paraná Pesquisa, 1.220 eleitores no Amapá. O Amapá Terra do Alcolumbre, né? entre 12 e 15 de março. No primeiro turno, a espontânea, o Lula tem 20,6, o Flávio tem 15,1, o Jair Bolsonaro 7,9, que você pode somar, que é o pai, né? Os dois juntos já tem mais do que o presidente Lula. O Ratinho tem 0,7, tem o Renan Santos com 0,5, o Romeu com 0,1 e tal. Agora no primeiro turno, estimulada. Flávio, 41,5, Lula, 35,1. Ratinho, 4,2, Renan, que é do Missão, né, 2,3, Romeu Zema 1,3, Aldo Rebelo 1. Segundo turno, Flávio Bolsonaro 47,5, Lula 40,6. Tá desse jeito aí. A melhor coisa que o Flávio Bolsonaro faz por essas alturas é ficar calado. Tá certo? Deixa o circo pegar fogo, ele tem que ser espectador. Ele, por essas alturas,
ele tem que jogar parado. Se ele for esperto, ele vai copiar o Tostão. E o Tostão jogava sem bola, certo? A gente precisa lembrar que em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República, depois da facada que ele levou lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele também não participou mais de debates, ou seja, ele também foi eleito calado, né? Jogou parado aí, como o Zé Antônio está falando aí que o Tostão fazia. Pois é, isso eu acho que por essas alturas é o que ele deve fazer. Essa pergunta tinha duas partes. Qual era a outra que passou aqui? Eu fui responder essa e me esqueci. Eu comecei ao contrário. Se a situação do estado de saúde do Bolsonaro comove de fato e leva as pessoas a querer ajudar o E há Flávio. uma ala do Supremo Tribunal Federal morrendo de medo do Bolsonaro bater a caçuleta, como diz o baiano. E aí, como é que fica o Supremo Tribunal Federal? Tá certo? Aí esses ministros, uma ala lá, que eu não sei quem são, que os jornalistas têm as fontes deles, mas eles não dizem. Eu não falo, não. Tem uma parte lá do Supremo que, pelo que eu entendi ontem, só tem o Alexandre de Moraes. Ele contra os 9, que lá só está tendo 10 por enquanto. O Barroso, quando percebeu que o circo ia pegar fogo, saiu de perto. Ele foi esperto, o Barroso. Eu fico devendo essa homenagem à inteligência dele. Ele é um grande pilantra, tá certo? Como ministro do Supremo, ele foi um grande pilantra, mas ele foi esperto. Quando ele viu que entra água, ele saiu e foi para o lugar mais alto, uma coisinha. Deu uma de rato? Foi, abandonou o navio, bem direitinho. Foi bem, mas lá no Supremo, a informação é que tem 9 a favor de soltar o Bolsonaro, mas Alexandre de Moraes não abre mão, porque o Alexandre de Moraes está produzindo uma vingança. O Bolsonaro não foi julgado, ele está sendo justiçado. Aí o cara, um sujeito, olha, o Collor tem lá um desequilíbrio emocional qualquer, um tique-tique lá qualquer, vamos dizer, e está em prisão domiciliar. E o Bolsonaro, que levou uma facada daquela, já fez um monte de cirurgia, teve cirurgia de 13 horas. Não tem direito à prisão domiciliar. 12 horas mais 24 minutos. Já estamos falando um pouquinho aqui do estado do Ceará, a repercussão acerca do relatório da Polícia Federal, da investigação que envolve o deputado federal Júnior Mano, foi muito grande durante o fim de semana. A Polícia Federal aponta a engrenagem para comprar eleições. Foram mais de 80 municípios e vitória em mais de 50 deles, né? O ex-prefeito de Choró, Bebeto, continua foragido, ninguém encontra esse homem para prender. Senador Cid Gomes, essa semana, partiu de novo em defesa do seu afiliado político aí, o seu pupilo, Júnior Mano, defendendo que não há nada que prove que ele tem nenhum tipo de envolvimento, segundo os colegas de imprensa. Só o senador Cid Gomes não enxerga essa situação do Júnior Mano. Já há indicação aí da candidatura do Eunício, o Chiquinho Feitosa busca também esse campo aí para o Senado Federal. O próprio José Nobre Guimarães já se lançou candidato. Como é que você está vendo esse imbróglio para o cargo de senador aqui no estado do Ceará? Lembrando que a Luiziane Lins pinta aí melhor do que muito figurão também, como possibilidade, até inclusive com possibilidade de deixar o PT. Esse ciribolo está grande. O senador Cid Gomes, eu vi a sua matéria ontem aqui, eu ia ouvindo. Eu comecei ouvindo aqui, cheguei no Croatá e não terminou. A matéria foi muito longa, contando a história. É assim, porque eu já contei uma história aqui para os nossos ouvintes. O sujeito estava desconfiando da mulher, aí contratou um detetive. Aí o detetive, com 2 dias, voltou. Disse, rapaz, já elucidei tudo. Eu disse, como foi? Ele disse, rapaz, sua mulher saiu ontem para ir para o supermercado. Ah, ela não foi? Não foi. Quando ela chegou lá, ela desceu do carro e entrou no outro carro que tinha um camarada dentro. E aí? Aí eles pegaram a estrada e eu peguei atrás, fui seguindo. Quando chegou lá no quilômetro 13, eles entraram naquele motel que tem lá. Aí eu entrei atrás, eles foram para o apartamento 22, eu fui para o 23. Aí ele disse, e aí, o que foi mais? Eu não pude ver mais nada, que eles estavam no apartamento e eu no outro. Aí o cara disse, essa dúvida é o que me mata. Você o senador Cid Gomes não está enxergando. Porque, na realidade, tá certo? Tem umas coisas que são óbvias.
mas você não vê. É um caso desse, como o do Júnior Mano, que todo mundo sabe que o Bebeto era o operador financeiro dele, era quem fazia a negociação das emendas e tal. Todo mundo sabe, mas ninguém tem uma coisa escrita, tá certo? Não tem uma foto, uma filmagem, nem nada. O problema é bem aí. O senador Cid Gomes é muito objetivo, ele é engenheiro, tá certo? Ele disse, rapaz, esse negócio aqui tá mal feito, isso vai cair. Não, mas está em pé, tá certo? É coisa desse jeito. O camarada, quando tem fé em alguém, tá certo? Não se entrega. Ele acha, eu acho que ele homenageia a eficiência do Júnior Mano. O Júnior Mano, de repente, saiu de vice-prefeito de Nova Russa, virou deputado federal. Aí, na eleição seguinte, 2 anos depois de ser deputado federal, já botou a mulher dele para ser prefeita de Nova Russa, onde ele foi vice, tá certo? Aí já cresceu politicamente o suficiente para, na última eleição municipal, mudar de lado e ser determinante para a eleição do prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão, tá certo? Não teria sido eleito sem o trabalho do Júnior Mano. Ele é competente pra caramba, e eu acho que o senador Cid Gomes homenageia essa competência. Não importa, tá certo? Os caminhos, não importa os meios, ele produz os fins. Aí tem um raciocínio maquiavélico puro na avaliação do senador Cid Gomes. Olha, O fim justifica os meios. Tá certo? Que caminho ele pegou, pisou no pescoço da mãe, não interessa. Chegou. 12 horas mais 28 minutos. Lembrando que esse caso aqui do Eu Bebeto. acho que nesse caso o senador Cid Gomes se assemelha um pouquinho ao presidente americano, né, Donald Trump. Ganhou, ele gosta, ele fica feliz. Perdeu, ele não quer nem saber. Estamos aqui Certo? na cidade Pode de até o cara Carnaubal, ter que logo na enfrentar o entrada, Alexandre de Moraes na parada. com o chefe do certo? Comando Mas não Vermelho pode do perder. município, Eu vulgo tô tentando colocar VM, aqui que está querendo demonstrar força na cidade, uma e imagem causar o aqui. terror psicológico Ver aqui na aqui. população, Se o Cid querendo fosse dizer governador, ele que ia promover crime esse capitão compensa Dantas e aí a domina general. aqui, utilizando Ele esses é menores para ou fazerem é pichações na cidade. Só que quem Ele domina é aqui a área da Capitão Dantas. segurança, tanto Carnaubal como Eu São tava tentando Benedito, colocar aqui, Maracá do mas não consegui Croatá, colocar, não. é a Depois eu tento polícia. colocar de novo aqui, porque é exatamente o site criador. Opa, tô botando aqui o jumentinho de novo. Ah, o Aqui. jumentinho comendo grama na Não. praça do Grupo do Tratado. O bichinho, para Ó, encher a barriga. Eu tava querendo colocar aqui, mas o Bebeto está foragido. O capitão Wagner criou esse site, inclusive oferecendo uma recompensa para quem dê informações que leve à Era botar o captura. capitão Dantas para ele pegar esse. Tá foragido há 1 ano, 3 meses, 15 dias, 4 horas, 20 e 30 minutos e 1 segundo. Tem aqui o chorômetro. É o site criado cadeubebeto.com.br, que é o prefeito foragido Fazer uma lá. novela, quem matou Odete Roitman? Pronto, só pro Bebeto aqui, né? Só pro Bebeto. Onde se meteu o Bebeto? São 12 horas mais 36 minutos. Deixa eu. Para quando você desaparecer, se sumir assim do nada, se esconder bem escondido, rapaz, esse cara é um Bebeto. Esse substantivo tem que virar um adjetivo. Igual Maquiavel, né? Maquiavel acabou virando também um adjetivo, Vai né? ter que virar um adjetivo. Vamos lá. Tinha um Maquiavel lá na Itália no século XV e tem o Júnior Mano no Ceará, tá certo? No século XXI. Zé Antônio, o Vorcaro, a manutenção da prisão do Vorcaro ficou para ser decidida, abriu-se o julgamento, perdão, ainda na sexta-feira passada. O que chama a atenção é que 4 dos membros da turma votaram imediatamente sobre essa questão e até agora pela manhã, não sei se já saiu o voto do Gilmar Mendes. Já tem maioria para manter a prisão do Vorcaro, mas o Gilmar Mendes não se pronunciou. Tem algum simbolismo aí? Porque o Gilmar Mendes é um cara polêmico, Ele né? está dizendo que vota contra, que pelo gosto dele o cara estava solto, porque o sujeito é amigo do Alexandre de Moraes e do Toffoli, e ele não aceita que seja investigado o ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara lá pode fazer o que quiser, para ele é um santo, e ele vai deixar para dar esse voto de última hora e ele vota a favor do Vorcado.
Vorcaro, Ou inclusive... então ele se abstêmio, como dizia o padre Abstêmio, né? Amadeu. Eu me abstencio. Me Eu me abstêmio. abstencio. Pode É, se abster? Eu nunca vi, mas acho que pode. Né? não sei, deve poder, deve poder. Zé Você Antônio, no Gilmar Mendes ele fala o que quer. ontem a gente viu, Certo? Zé Antônio, o Brasil acompanhou aí a transferência do Vorcaro, do presídio para Superintendência da Polícia Mas para Federal. você ver como esse cara é predestinado até no nome. Até para se mudar onde teve um helicóptero. E tudo dele é caro. É. Tá certo? Inclusive, vamos falar logo do Vorcaro aqui, mas aí o Vorcaro foi transferido lá da penitenciária para Superintendência da Polícia Federal. Já existe Se um a negada acordo. der mole, ele assume a superintendência. Já existe um acordo assinado aí com a PGR aí para delação, segundo a CNN estava divulgando agora de manhã. Ele já assinou o termo de Potencialidade, confidencialidade, exatamente. que é a peça inaugural, Então aí o vestibular da delação. a turma eu tava vendo a CNN hoje de manhã, estão chamando aí o Bolsomaster, né? O Boulos chama Bolsomaster, já que o escândalo começou na época que o Campos Neto era presidente do Banco Central e o Bolsonaro presidente da República. O próprio Lula Como é que o Boulos se chamou? é Bolsomaster. O escândalo Bolsomaster. Boulomaster. Boulosmaster. Rapaz, falar em Boulos, você percebeu que ele sumiu? Não, tá Ele bebetou. Ele bebetou. 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 Tá certo? Você viu falar em Boulos nesse período? Ele falou na terça-feira. Sim, agora. Sim. Mas eu digo para trás, de quando ele assumiu até anteontem, você viu falar em Boulos? Não, Ele realmente. bebetou. Bebetou. Situação, Zé Antônio, é a seguinte. O que Sabe por que é? Porque Ah. ele não tem competência para nada, ele só sabe invadir. Todo mundo, inclusive, achou que ele seria o candidato do presidente Lula em São Paulo, mas o Lula tirou foi o Haddad para botar lá. Ele é uma entulidade, como dizia o compadre Gonçalo Vaquinha. E quando você prestava para entulizado. Zé Antônio, 12h33. E o que se esperar da suposta delação do Vorcaro? O que é que ele pode trazer que a gente já não saiba? Né? Mas ele vai ter uma voz cara, tá certo? O Vorcaro vai ter uma voz cara. Eu não sei o que é que ele vai dizer. Ele se agoniou, aquele Zé Luiz, aquele advogado, que é muito inteligente, o Juca, tá certo? Que não, o Juca, que é o nome daquele advogado, ele se agoniou pela delação pelo seguinte, porque um terço de um celular no meio de 8 já tem coisa para diabo. Se esperar que olhe os celulares todo dia, a negada não quer mais delação dele. Para quê? Já vai saber de tudo. Ele está forçando a capa para ter uma delação, para conseguir algum benefício, porque senão ele vai pegar 1000 anos de cadeia. Quem já esteve na sala cofres, Antônio, fala de imagens, de vídeos de autoridades, principalmente ligadas ao Centrão, participando em situações constrangedoras de festas promovidas pelo Vorcaro, que trazia meninas da Noruega, da Islândia, da Finlândia, da Suíça e da Suécia. Elas não poderiam falar português. Era uma das condições, ser bonita e só faltava ele cortar a língua das meninas. Não podia falar português, que era uma utilidade. Não podia falar português exatamente para não entender o que é que se passava nessas festas que acontecia na mansão dele lá em Trancoso, na Bahia. Elas não podiam nem atender os pedidos inconfessáveis das autoridades graduadas que estavam presentes no evento fechado só para os predestinados a serem coroados pelo Nossa Senhora. Então, as pessoas que tiveram acesso a essa sala cofre lá no Congresso Nacional disseram que viram essas imagens, né? Mas tem a questão da confidencialidade, não pode entrar com nenhum tipo de dispositivo eletrônico, eles podem verificar tudo lá dentro, mas não podem documentar nada que vem lá dentro e nem podem retirar nada daquele ambiente da sala cofre por própria decisão. A Polícia Federal tirou e levou e vai devolver só o que foi interessante. Do André Mendonça, né? Uma determinação do ministro André Mendonça. E isso não deveria vir à tona, Zé Antônio? Rapaz, eu acho que quem viu não vai falar, porque não tem como mostrar. Aí tem medo de ficar por mentiroso. Nos bastidores já rola um bocado de coisa. Tem colegas de imprensa lá que já conversaram com pessoas, com parlamentares que entraram por lá. Tem um bocado de informação. Tem umas do Xandão, não tem? Não, tem não. Mas de político tem demais. Tem um bocado aí, inclusive... E é uma coisa que eu acho que não tem importância para a história aí. Porque na verdade são questões pessoais, né? Tem importância o fato de ter ido.
Perde um pouquinho a moral, né? Nós estamos em ano eleitoral. Se um negócio desse vaza aí, meu amigo, tem um bocado aí que não volta nem a pau para Brasília, né? 12h36. Antônio, comando financeiro e político era o esquema entre a facção GDE e os vereadores do município de Morada Nova. 3 do PT, PSD. Tinha PT? no meio disso? Tinham 3. Era só o presidente da Câmara que era petista, né? A gente. Não, tinha mais gente. Tinha mais gente. Mas Ontem. o presidente da Câmara É petista. é petista e era o presidente. Ontem a gente viu lá em São Luís, né? Do Maranhão ou do... Não, aqui, o secretário, ex-vereador e secretário, foi assassinado. Inclusive tem um vídeo aí. Foi o Curu, né? Foi. Até agradecer meu amigo Oswaldo Magalhães, que mandou o vídeo para mim na hora que recebeu lá. É uma coisa horrenda. O cara tinha entrado em contato. Foi numa loja de material de construção? Não sei onde foi, não. Foi no O cara comércio entrou qualquer. na loja de material e... Ele havia, essa semana, solicitado reforço da polícia para o município por conta da facção, e a facção não gostou, executou o cara de maneira fria, né? Inclusive, a bala matou ele, pegou aqui na croa da cabeça, né? Não foi nem na lateral, como geralmente fazem, o cara botou assim mesmo e matou. Então, ou seja, é muito envolvimento de políticos com criminosos aqui no estado do Ceará. Você vê Morada Nova, vê a questão do Bebeto, você vê essa questão que aconteceu em São Luís do Curu e outras tantas aí que estão sob investigação. Teve o prefeito lá de Potiretama também que foi afastado. Zé Antônio, porque tá embrenhado uma coisa na outra. Como é que você vê essa situação da política aqui no estado do Ceará? Rapaz, quando você fala em crime organizado, olha como é que está a situação que chega no Supremo Tribunal Federal. Tem 2 ministros envolvidos com coisa pouco confessável. Aí vai imaginar o quê? É desembargador que vende sentença. O que é isso? É crime organizado. Tem uns advogados que aliciam desembargador para sair sentença a favor, não sei de quem. Um tempo não tinha um esquemão desse aí na Bahia. Os caras operavam ali no oeste da Bahia com negócio de grilagem de terra e de achar quatro. Então, crime organizado no Brasil, olha, um dia terminou a eleição de 2014, a eleição de presidente da República. O Aécio Neves foi derrotado pela Dilma. Sim. Qual foi a frase dele? Você lembra? Ele disse assim: eu perdi a eleição para uma organização criminosa. Foi, tem razão. Foi a frase dele. Naquele tempo, em 2014, ele já tinha percebido isso. E eu acho que é muito simbólica essa frase dele. Ninguém tem como... Quer dizer, eu nunca esqueci. A coragem dele, a ousadia dele, tá certo? E a forma assertiva como ele falou. Quando ele comentou alguma coisa a respeito do que aconteceu durante a campanha, ele disse: eu perdi a eleição para uma organização criminosa. Se você for atrás, essa história que a Polícia Federal historiou a respeito da ação do deputado Júnior Mano, tá certo? O que é que ele descreve? Se você for resumir o indiciamento da Polícia Federal em relação ao deputado Júnior Mano, ele descreve a existência de uma organização criminosa. Eu estou errado? Não. Ele descreve isso. E quando ele descreve isso, ele falou que ele entrou na eleição de 80 e tantos e elegeu 50 e tantos. Uma prefeitura que passa por um esquema desse e tem participação no esquema desse, ela é o quê? Uma organização criminosa, a rigor. Embora que legalmente seja tudo direitinho, o padre vai benzer, o pastor vai benzer, vai abençoar, vai fazer oração e tudo, mas se você for olhar quem é que ganha a licitação, é quem bota menor preço ou quem o prefeito escolhe para ganhar? Tá certo? Veja como é que funcionam essas coisas. A rigor, tá certo? O crime funciona em praticamente todos os pontos da nação brasileira. Nós estamos contaminados, é uma metástase de ponta a ponta, entre os pontos extremo norte e extremo sul, que eu não sei mais nem quem é, no sul nunca mudou, Arroio Chuí, tá certo? No norte, um tempo era uma coisa, agora é outra, eu não sei mais nem o que é que tem para lá. É lá no Amapá, algum lugar no Amapá.
No Amapá? Ou é no Roraima? Acho que é no Roraima. Para cá, no rumo do mar, não mudou também não, que é a Ponta de Seixas. Ponta Seixas. No ponto extremo leste. E o ponto extremo oeste andou mudando também. Encontraram um lugar mais para lá uma coisinha. Pois bem, qualquer ponto que você for no Brasil, você vai olhar como é que funciona o esquema de licitação, como é que funciona tudo. Rapaz, a roubalheira é instalada de norte a sul, de leste a oeste, tá certo? De cima para baixo, de baixo para cima, em todo canto. O Brasil tá fumado. É institucional, né, cara? Algumas pessoas dizem, inclusive, pronto. isso. O crime é institucional. Olha, gente, são 12 horas mais 48 minutos, 12h48, acerca do que o Zé Antônio estava falando agora há É pouco. uma instituição nacional. Maria. Olha, só porque eu estava buscando a informação aqui dos vereadores, né, lá de Morada Você Nova. se lembra daquela confusão do senador Cid Gomes, que ele veio para Sobral, pegou uma moto, uma reta escavadeira e terminou levando um tiro? Quem não lembra? Você que eu vi com mais sorte na minha vida, levou 2 tiros nos peitos e está vivo. Tá certo? E as balas ficaram dentro e não houve nada. Você enterrar um tiro de uma pistola .40, tá certo? Em cima das costelas, no rumo do coração e está vivo, só tem ele. Pois bem, por que foi? Porque bandido fechou a cidade dele, cara. No tempo que o Camilo Santana era governador, tá certo? Fechou a cidade, fecha as ruas aqui e tal, pronto. Aí ele ficou indignado. Um lugar sério, o governador, que governa o estado e vê a polícia fazer um serviço desse e termina. Ele mandou o que eu ouvi dizer que ele mandou um bocado de carro da polícia, não sei o Foi. que e tal. Veio um comboio de Fortaleza. E fez o quê? Acabaram a greve. Chegou aí um monte de oficial aí, botaram Mas foi preciso um senador levar 2 tiros. numa reta escavadeira, né? Olha, são 12 horas mais 43 minutos, só para a relação dos políticos que foram presos, né? O presidente da Câmara, Ilmar Sérgio, que é do PT, a secretária da mesa diretora, a Gleide Rabelo, que é do PT, o Cláudio Maroca, que é vereador também do PT, Regis Rumão, que é do Progressistas, Isso dentro de uma Câmara de Vereadores. Isso, e o Júnior do Dedé do PSB. Nós estamos falando de uma Câmara de Vereadores. Sim. Do município de. Morada Nova. O que é isso aí? Uma organização criminosa. É de lascar, rapaz. A coisa tá ruim. E o pior, tá certo? É que quando aparece um decente no meio da história, ou vira pilantra, ou a negada dá um jeito de se fabricar. Eita danado, rapaz. Zé Antônio, troca dos partidos aí, o deputado Apóstolo Luiz Henrique deixou o republicano, se filiou ao MDB, a Jade Romero deve deixar o MDB e para migrar para a União. Ou seja, muita mudança deve acontecer ainda, mas ainda muita gente está bem caladinho, esperando decisão dos chefes aí, né? O senador Cid Gomes e também do Elmano de Freitas e do Camilo Santana. A oposição já está arquitetada, né, para acompanhar o Ciro Gomes, mas essa incerteza entre o Cid e o governador Elmano de Freitas tem deixado muitos políticos bem caladinho, bem quietinho, aguardando situações para ver de que forma vão compor para tentar se reeleger nesse ano de Que 2000. dia fecha a janela? Acho que é dia 3 ou 4 de abril. A eleição é dia 4. 4 de abril. Não tenho certeza, não. Acho que é dia 4 de abril. A eleição deve ser dia 4 de outubro. É 4 de outubro. A eleição é 4 de Então, outubro. pronto, 4 de janeiro. Rapaz, Abril. tem que esperar para ver. Até eu estou ansioso. Até você está ansioso. Esteve aqui no estado do Ceará, na cidade de Sobral, e relembrou a fala de Ciro Gomes. Falou que se eu viesse a Sobral, iria me receber na bala. Cadê? Disse lá o Sérgio Moro. Isso aí foi dito lá atrás pelo Ciro Gomes. Fala muito o Ciro Gomes, o deputado pré-candidato ao governo do Paraná, apoiado inclusive pelo Flávio Bolsonaro. Essa semana o Flávio Bolsonaro gravou um vídeo ao lado do Sérgio Moro, dizendo que ele é o nome da direita lá no Paraná, que bate de frente com o Ratinho Júnior, né? Não é do mesmo partido, deixar isso bem claro. O Moro perdeu a oportunidade de ficar calado, Zé Antônio, em relação a isso? Ele não devia ter feito isso, ele foi deselegante. Tá certo? Um sujeito, às vezes, no calor da refrega, diz coisa que não deve. E isso não significa que o cara disse isso mesmo. O camarada falou, mas não disse. É uma maneira, digamos assim, do sujeito ser, digamos, muito enfático, em vez de ser natural ou até eufemístico, que na política às vezes é preciso você usar de eufemismo, né?
cara diz assim, num momento de arrobo, dizer que recebe a bala, mas ele não explicou direito, rapaz, aquelas balinhas doces, mel de abelha, até não era bala de chumbo, não. Zé Antônio, essa vinda do Sérgio Moro aqui, E inclusive, o estava. Moro também falou isso na ausência do Ciro. Se ele tivesse lá, cadê as balas? Podia ser que aparecesse. Nossa Senhora, Mas ele falou na hora não tinha Ciro bom por perto. não, não. Essa vinda do Sérgio Moro trouxe, inclusive aquele outro senador lá do astronauta também, né? Tava lá com o Girão. Zé Antônio, isso de alguma Ele vieram forma, para Sobral fazer o quê? para o lançamento oficial da candidatura do Girão, né? Da E ele veio pré-candidatura. se lançar em Sobral? Ele tentou em Juazeiro, mas tentou no Caribe, mas foi um fracasso, né? O evento. Agora ele trouxe o astronauta e trouxe o Sérgio Moro e deu mais gente dessa vez e ele resolveu fazer em Sobral exatamente para bater de frente com o Ciro, né? Que é candidato também da direita. A Michelle Bolsonaro não veio também, mas mandou a solidariedade dela. Alguns setores da direita também estiveram presentes, mostrando que não tem essa cisão, né? Não tá tão unida assim a direita. Mas o nome do Ciro pesa muito. Esse movimento do Girão, Zé Antônio, pode atrapalhar de alguma forma a Eu caminhada acho do que Ciro? não. A minha opinião, eu já dei aqui nesse microfone, que essa eleição vai ser tão polarizada que a tendência é os votos do Girão desaparecerem. Ele vai definhar até perceber que não tem nada. Mas é a melhor solução para ele. Se ele for candidato a senador, ele roda com toda certeza. Que tem um bocado de cobra criada no meio da história aí, ele vai ter a mesma sorte, né, que teve da outra vez. E para ser candidato a governador, pelo menos ele disse que foi para marcar uma posição. 12 horas mais 48 minutos. Flávio Dino proibiu a aposentadoria compulsória como penalidade máxima aos juízes aqui no Brasil. Ponto para o Dino, José. Aquilo ali tudo é cortina de fumaça. Na realidade, o Supremo está mal visto e é uma tentativa de melhorar a imagem do Supremo, dizer que esse negócio de a pior pena para juiz é a aposentadoria compulsória com salário proporcional ao tempo de serviço. Já foi pior, porque mais para trás era com salário integral. Aí agora o engraçado é que mantém até penduricalho. Os juízes afastados nos últimos tempos aqui no Brasil recebem líquido 52 mil. É o caso do Bretas e de muitos outros. 52 mil líquido. Ora, se o bruto permitido pela Constituição é 43.900, o cara recebe 52 mil líquido. Pois bem, mas aí na realidade, o que é que ele fez? Ele fez foi melhorar para o juiz. Porque com essa penalidade de aposentar compulsoriamente com salário proporcional, aqui a eles aplicava essa pena em algum. Como agora é para botar para fora sem direito a nada e acabou-se, nunca mais no mundo um juiz vai sofrer essa penalidade. Quer ver? Espere. Quem for novo aí, anote a data de hoje, daqui a 50 anos não acontece com nenhum juiz. Tá certo? Porque o espírito de corpo não deixa. O Poder Judiciário no Brasil é uma casta privilegiada. E eles não vão bulir uns com os outros. Agora são 12 horas mais. Aquele juiz lá em Sobral que matou um dia, ele não teve, não matou um? Foi Lá? o Martão Vigilante. E como é que ele está, aquele juiz? Eu acho que ele já faleceu. Ele Eu faleceu? acho que ele já faleceu. Foi sábado pela morte, mas ele foi preso? Foi aposentado compulsoriamente. Aposentado, não foi nem condenado, não foi. Ele foi julgado, condenado? Eu vou procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Ele matou de graça, né? Foi, parece que eu acho que ele tinha tomado umas Coca-Cola antes de cometer o ato, né? Cometer o ato. Vamos lá, então. Dá uma abertura aqui, deixa só. Uma travadazinha aqui. Pronto, voltou aqui, meu sistema aqui tá travado aqui. O Superior Tribunal de Justiça, então, decidiu que o senador Cid Gomes não deve ressarcir o Estado por show na inauguração do centro de eventos, né? A decisão é do ministro Benedito Gonçalves, foi em recurso apresentado pela defesa, onde ele trouxe artistas de nome nacional, né, para fazer o show de abertura aqui no centro de eventos do Estado do Ceará. Zé Antônio, se toda prefeitura faz isso, por que foram atrás do Cid Gomes exatamente por fazer uma coisa que todo mundo faz? Se todo mundo faz, é permitido ou não? Foi quando ele era prefeito de Sobral ainda? Não, foi quando ele era governador do estado. Pois é.
todo mundo pode e ele não ia poder. Não faz o menor sentido, né? A contratação foi foi em 2024. Ele estava sendo instado aí para devolver $100 mil. Exatamente por ter trazido aí o Plácido Domingos, o tenor espanhol, para a inauguração do centro de eventos no estado do Ceará. A turma diz que é uma atração internacional. Ah, o autor da ação, Felipe Braga Albuquerque, e outros autores contra o então governador e o ex-secretário da Casa Civil, Arialdo Pinho, em relação a essa questão. Todo mundo faz, não sei por que não poderia ser feito. Tanto a deputada lá de São Paulo, Fabiana Bolsonaro, gerou aí muita polêmica. Ela fez o tal do blackface e foi denunciada por ataque às mulheres trans na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A deputada se pintou de preto e mencionou a deputada federal Érica Hilton durante o discurso no plenário como forma de crítica à atuação da deputada federal do PSOL lá em Brasília. Ela se pintou de preto aí e gerou polêmica. Ela que é do PL, inclusive leva o nome do Bolsonaro. O nome dela, político, é Fabiana Bolsonaro. Esse tipo de polêmica, Zé Antônio, constrói alguma coisa para algum Não, de político? forma nenhuma. O fato da deputada Érica Hilton ser Érica É Hilton. Hilton ser uma mulher trans, na realidade, o que é mulher trans? Ela nasceu homem, tá certo? Fisiologicamente, ela é um homem. E representar a mulher, qual é o problema? Se é eleito por voto, e ela teve os votos, tinha 21 membros. Ela teve 10, tá certo? Teve 10 votos. Aí, aliás, ela teve 11 votos dos 21, foi eleita, pronto. Podia ser um homem, não importa. Foi eleita. Fazer o quê? É um direito que ela tem de assumir, de ser como é que chama? Presidente da Comissão das Presidente Mulheres. da Comissão da Mulher. Pois bem, agora, ela tem direito, está errado, vamos dizer, quem não se conforma, está correto quem critica, todo mundo tem o direito de criticar. É livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato, está aí no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 4º, se eu não estou enganado. É livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato. Agora, erra a Érica Hilton quando ela aciona o Estado por causa de uma crítica que recebe. Ela faz denúncia na justiça, tá certo? Bota o Estado para tentar punir alguém que critica. Ela é uma pessoa pública, ela tem que se conformar com as críticas. Faz parte do jogo. Naturalmente, ela chama a atenção pelo fato dela ser uma mulher trans e ser a presidente da Comissão da Mulher. Naturalmente, já chama a atenção. Quando ela entra nisso, já é sabendo que ela vai pedrada. Então, tem que se conformar. Não é preciso entrar na justiça contra ninguém. Já entrou com um bocado de gente, já, viu? Vai ficar doido. 12 horas mais 54 minutos. É o principal imbróglio da eleição no estado do Ceará. Fica aí, como é que eu digo assim, navegando entre União Brasil e o PP. Todo dia, todo dia tem uma novidade em relação a isso aí. Ainda ontem, o deputado AJ Albuquerque, o deputado Zezinho Albuquerque, que é secretário de cidades, o governador Elmano de Freitas, o Rasputin lá, o Chagas Vieira, fizeram foto dizendo que União Progressista vai estar no palanque do governador Elmano de Freitas. Enquanto isso, Capitão Wagner diz outra coisa, dizendo que essa composição vai estar ao lado do Ciro Gomes. A gente sabe que hoje o partido não tem muita coisa a ver, a não ser pelo tempo de propaganda eleitoral, que o que pesa mesmo hoje é o nome das pessoas. Muito pouca gente vota por conta de partido político. Mas está começando a ficar feio essa situação do União Progressista, então ou não? É normal isso aí? Muito feio. Inclusive, a gente tem que lembrar de uma coisa: se o União Progressista ficar, ao final das contas, com o Ciro Gomes, os membros não vão ficar. Esse AJ Albuquerque, o Zezinho Albuquerque, o Mozo, vão pular para outro partido, eles não vão ficar. Tá certo? Então, estão brigando aí por tempo de TV e rádio. Sim, meu santo, essa decisão tem que acontecer até o fim da janela, porque senão não dá para pular mais, tem que não. acontecer até o fim da janela. Porque, na realidade, não vai ficar esse pessoal, como tem a janela, eles não vão ficar de forma nenhuma onde eles não querem. Se for com eles, se ficar com o AJ Albuquerque, é o Mozo, né, que era para ser o presidente, foi escolhido, segundo disseram,
Mas a gente vê que eles botam uma foto que é antiga. A foto que eles botam não é uma foto que tenham tirado com o Rueda e o Ciro Nogueira anteontem, não. É uma foto antiga que eles botam. Agora, a foto com o governador, com a bandeira no meio, eu até me admirei. O governador petista com a bandeira verde e amarela. Aí vai, o que que tem? Hein? Tá aqui a fotografia dele que eu tô vendo aqui Quem é no. o cara que fica do lado direito aí, que eu não conhecia esse vivente aí? O O que do tá lado do lado. esquerdo é o Chaga Vieira. Deixa eu abrir aqui a foto grande aqui para. O lado esquerdo é o Chaga Vieira. O lado direito eu não sei quem é esse vivente aí. Eu não conheci, não. Quem é que tá aqui? Ó, tem o Chagas, o Moses, o AJ, o Elmano, a Fernanda Pessoa, o Zezinho Albuquerque, esse último aqui eu não sei quem é, não. Maria. Tira da foto, que ninguém sabe quem é. Eu não sei quem é, não. Pois é, eu também não sei, não. Realmente não tem. E nem o nome tem. Danou-se. 12h57, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem o pedido do Partido Liberal, do PL, para investigar o presidente Lula por ter sido homenageado no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói durante o Carnaval Eles do Rio. arquivaram, né? Ou seja, não vai dar em nada a questão do desfile lá que homenageou o presidente Lula. Muita gente diz que isso poderia até ser um refúgio para o Lula não concorrer à eleição 2026 para evitar terminar a carreira com a possível derrota nas eleições desse ano. Muda muita coisa, Zé Antônio, no cenário político? Não muda nada, mas já era esperado que fosse assim, porque, na realidade, por enquanto, o TSE ainda é comandado pelos interesses do presidente Lula, né? Claro que não iam fazer nada contra ele. Inclusive, saiu agora que o Inácio Aguiar postou aqui agora que a União Progressista anunciou a vice-governadora Jade como nova filiada, e isso garante o apoio do partido Elmano de Freitas. Quem foi que botou aí? O Inácio Aguiar, colunista político do Diário do Nordeste. Nesses últimos dias, de uns 2, 3 dias para cá, tem tido, vamos dizer, uma indicação muito forte de que a União Progressista vai ficar mesmo com o Elmano. Tem uma oposição ferrenha aí, que eu vi falar, quer dizer, que eu andei lendo alguma coisa, do ACM Neto, que não aceita de jeito nenhum o partido não ficar. Como é o nome aí? É Federação, né? A federação vai votar na próxima semana, a federação, a criação, ainda não né? foi nem aprovada Foi não, na justiça, né? ainda não. O TSE ainda vai votar, e ainda foi marcado para a próxima semana. Tá aqui, o TSE marca julgamento que pode homologar a Federação União Progressista, União Brasil com o Partido Progressista. Ou seja, não há Por ainda. enquanto ainda não é formalizada, não. Pois é isso aí. Tem muita coisa acontecendo ainda aí em relação a isso aí. Zé Antônio, são 13 horas agora, nesse exato momento. O Metrópolis publicou aqui a informação agora que o Vocário está sozinho numa cela comum da penitenciária da Polícia Federal. Ainda não recebeu nenhuma visita. É uma cela que tem uma cama, banheiro Será e que a grátis. KS vai lá? Diferentemente da sala especial onde Jair Bolsonaro Ele recebe ficou. Pessoas próximas dizem que a tentação e o desespero por conta de estar numa situação que nunca imaginou na sua vida, está vivendo. O cara que andava num jato de 500 milhões. Esse passarinho vai cantar. Pensa numa queda. Esse passarinho vai cantar. Esse passarinho vai cantar. Zé Antônio, você disse que ele, em off aqui, você conversando comigo mais cedo, disse que ele não vai abrir nada em relação ao Supremo. Quem que ele poderia citar mais poderoso que ele, que não fosse autoridades desse nível? Mas do Supremo o pessoal é tão poderoso que nem consta na relação, nos anais, tá certo? É para cima do 7 estrelas aí, um bocado de ano-luz. Eu não acredito, eu não sei. A gente tem que esperar para ver, né? No Brasil, até o passado é incerto. Já dizia o Pedro Malan, né? 13 horas mais 3 minutos. Você tem algo mais que você queira colocar? Não, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau.